aqui, pessoal, nessa segunda aula do nono ano do ensino fundamental. E o tema da aula é conceitos básicos da química. Acabo de avistar um elemento suspeito. Já começamos com as piadas de qualidade. Vamos lá. Na aula passada, nós paramos com um desafio, né? O termo átomo significa indivisível, indestrutível. De acordo com o conhecimento atual, esse termo ainda está correto? Na verdade, não. Sabemos que não. Pelo próprio experimento de Rutherford, né? Ele emitia partículas radioativas, né? Partículas positivas, quer dizer, o átomo já estava perdendo parte ali, aquele elemento radioativo, estava perdendo parte do núcleo. Também no experimento que a gente fez do Tales de Mileto, não teve... tiveram troca de elétrons, né? Então o átomo cedia, uma hora ele cedia elétron, outra hora ele ganhava elétron. Então isso aí cai por terra, ok? Então vamos lá, conceitos básicos da química. Isso é só o básico do básico. O átomo, como a gente estudou, esse é o modelo atual, mas nós podemos representá-lo por um círculo, uma bolinha. Nossa, professor, mas está parecendo aquela bola do modelo de Dalton, é? Serviu para alguma coisa, tô brincando. Então, a gente representa assim, fica mais simples, né? Mais fácil. Muitos exercícios usam essa simbologia. Se você tiver dois átomos juntos, um grupinho, você tem o que a gente chama de molécula. Pode ser dois grupos formados por dois átomos iguais ou até mesmo por átomos diferentes, tá? Então você também aí tem um exemplo de molécula e outro exemplo de outra molécula, ok? Lembrando que o elemento, né? Ele é o tipo de átomo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a bolinha roxinha. Aí eu chamei de elemento A. Então, todas as bolinhas, todos os átomos roxinhos são iguais, são do mesmo elemento, do elemento A. Mas aí eu só coloquei só um nome aleatório, podia ser qualquer outro elemento existente, oxigênio, hidrogênio, ok? O amarelinho a gente tem o elemento B, certo? Já é um átomo diferente. Ali em cima não, à direita, né? Nós temos o elemento C, branco. E o verdinho, acha que era D, né? Elemento G, rapaz. Por que G, professor? Pra vocês não bitolar na sequência e... G de Guilherme, é isso aí mesmo. Entenderam? Substância. Bom, se o elemento ele é o nome do tipo de átomo, substância vai ser o nome do tipo de grupinho, do tipo de molécula, ok? Mas o que é molécula ao contrário de durécula? Nada a ver. Pior que falaram isso, já teve, isso aí é verídico, já soltaram uma pérola desse, mas não vem ao caso. Molécula é o grupo de átomos, né? Dois ou mais átomos juntos formam uma molécula. E o tipo de molécula recebe o nome de substância. Aí vai ter o nome, substância se é água oxigenada, o que for. Que substância K, né? Só para simplificar. Essa outra substância W e substância Y. São três substâncias diferentes. Ainda continuando nessa imagem, podemos classificar as substâncias, né? Quanto à sua composição. Então, se ela for formada por o mesmo tipo de elemento, o mesmo tipo de átomo, a gente chama ela de substância simples.
Se tiver pelo menos dois átomos, dois elementos diferentes, chamamos de substância composta, ok? Como aí na amarelo com roxo e na branca com verde. Certo? Características de um elemento. Opa, temos o elemento X. Já ouviu esse elemento que formou as meninas super poderosas? Na tabela periódica, o que é isso, professor? Calma que eu já vou explicar. Uma tabelinha, né, que tem todos os elementos aí que os humanos descobriram na natureza, alguns até fabricados artificiais em laboratório e tal. É um registrinho, um registro de elementos. Nessa tabela, o elemento ele é sempre representado pela primeira ou até a segunda letra, né, inicial do nome. No caso, eu só usei uma letra. Eu poderia ter, no máximo, eu uso duas. Como é o caso do elemento ouro. Ah, professor, não deveria ser ou? Não, porque em latim, né, é aurum. Ok? Então, a segunda letra é a letra minúscula. Escreve-se em minúsculo. Z, o que é esse aquele Z lá em cima? Ele representa o número atômico. O que é isso, professor? O número atômico é o número de prótons, lembra? Quando a gente viu lá no núcleo, que é formado de prótons e nêutrons. Então, o número atômico é o número de prótons que tem esse átomo, que tem esse elemento. Ele também é a identidade do átomo, é como se fosse o RG, como se fosse uma digital, porque cada um tem um código, né? Tem um padrão único. Então, o número atômico, a quantidade de prótons é única. Então, um elemento é 1, só tem aquele elemento que é 1. Ah, tem 2 prótons, já é outro elemento, outro tipo, assim por diante, tá? Continuando. Ô, professor, o que é isso aí? São algumas formulinhas, né? Então, Z é o número atômico, Z igual a P. O que é P? Próton. Então, número atômico, igual, como eu tinha dito anteriormente. Número atômico é o mesmo, é a quantidade de prótons, né? Mas professor, e o que é aquele Z igual a P igual a E? Número atômico é a quantidade de prótons. Se o átomo for neutro, significa o quê? Que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma de elétrons. Prótons são os positivos, elétrons são os negativos. E aí ela fica neutra. Isso eu expliquei bem nas aulas anteriores, né? Esse E- aí é a representação do elétron, ok? Então vamos lá, na tabela periódica é assim. E se a gente for representar ele fora? Coloca aí a sigla, né? Do elemento. Embaixo, à esquerda sempre é o número atômico, Z. Em cima vai ser a massa. Pode ser tanto a direita quanto a esquerda. Só o número atômico é o Z que ele não vai se alterar, né? De posição. A letra A, né? A massa atômica. O que é essa tal de massa atômica? Ela é representada pela unidade U. Ok? Então, U significa massa atômica. U, quer dizer, uma massa atômica é igual a 1 sobre 12, ou 1 dozeavos, quer dizer, uma parte de 12 da massa do carbono, que tem 12, obviamente, 12 massas atômicas, 12 unidades de massa atômica, certo? E uma unidade, só por curiosidade, né, uma unidade de massa atômica corresponde a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. É um número muito, muito pequeno. Então tá aí o resuminho, esqueminha, né? Você tem de 12 partes, um U, quer dizer, ele é 1 de 12, né? Fração aí, 1 de 12, ok? 1 de 12 da massa do
carbono 12, que é o carbono natural e neutro, mais abundante na natureza. Ok. Então abaixo... Ah, professor, mas eu olhei na tabela periódica e a massa ela não é arredondadinha. Não é mesmo, porque ela é a média, né? A média ponderada dos isótopos. Professor, fala português aí. Os isótopos seria o quê? Is é igual, né? A litopos. Quer dizer, tem o mesmo número de prótons. Então são átomos com o mesmo número de prótons, porque senão ele seria outro elemento. Porém, tem quantidade diferente de elétrons. Aí eles fazem a média ponderada aí das porcentagens e chega ao valor. Eu não vou entrar ao caso para não complicar para vocês, né? Mais para frente, se quiser, a gente vê isso. Mas vamos com calma, amiguinho. Para fins didáticos, vamos o quê? Vamos aproximar esse valor. Então, se eu coloquei um valor fictício, vamos supor que você olha lá o elemento x e está lá 9,987. Você arredonda ele para 10, né? Então vai ficar massa atômica 10. Faltou o uzinho aí. Vamos lá em cima, mais fórmulas para vocês se divertirem. Então A, que é a massa atômica, é igual a N, que é o nêutron, mais prótons. Por quê? Lembra que a gente viu que a massa está concentrada no núcleo? Então, massa vai ser o quê? No núcleo tem nêutrons e prótons. Então, nêutrons mais prótons. Se próton é igual ao número atômico, é igual a Z, então a gente pode também dizer que A é igual a N mais Z. E a gente também pode isolar o N, né? N vai ser igual a menos Z, ou isolar o P igual a menos N, ou isolar o Z igual a menos N. E diversão garantida aí. Só usar a criatividade. Aqui temos a nossa linda tabela periódica. Então você tem aqui a tabela, ó. Tá vendo? No mouse aqui, ponteiro. Tô aqui na esquerda. Primeiro hidrogênio, você segue sempre da esquerda aqui para a direita. Então, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ó. 3, o 4, continua. 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Nenhum repete o número atômico e vai embora. Ó. Vai indo, vai indo, vai indo. Ok? Todos com duas letrinhas, né? Sempre a primeira maiúscula, a outra minúscula. Embaixo tá pequenininho, vocês vão conseguir ver. Tem um valorzinho da massa atômica, né? Mas não está aproximado, igual eu comentei. Aqui, o que essas cores, né? São as famílias, são divididos em grupos. Então, os verdinhos, não metais. Aqui os azul claros são gases nobres, metais alcalinos, etc. Ok? Aqui está o link, eu vou deixar mais para frente, põe na descrição também, para vocês, se vocês quiserem baixar essa tabela periódica. E vamos aos exercícios. Use a tabela periódica para responder os itens a seguir. Qual é o elemento de número atômico 7? Letra B, qual é as suas siglas? C, qual a sua massa atômica? D, quantos prótons ele possui? E, quantos elétrons? F, qual o número de nêutrons? G, qual família ele pertence? E H, como ele pode ser representado? Com o seu número atômico e a sua massa. Agora é aquele momento que os ninjas já mais precavidos já dão aquela pausa marota e voltamos já com a resolução. Voltamos já com a nossa resolução. Qual o elemento de número atômico 7? Para isso, vocês vão, por mais que vocês sejam ninjas, né? Vocês vão precisar consultar a tabela periódica. Então aqui eu já tá aqui a minha aqui na tela. Ó, o 7, ó, ele vai estar entre carbono e oxigênio, tá?
Se trata de quem? Ó, N, nitrogênio. Resposta, nitrogênio. Quais as suas siglas? Nitrogênio é N, muito bem. Qual a sua massa atômica? Ó, 14,007. Um agente secreto, hein? 007. Vamos aproximar. Vamos aproximar aqui. Só faltou ele falar, né? Meu nome é Gênio. Nitrogênio. Não, foi ruim demais. A massa atômica aqui vai ser 14. Quantos prótons? Lembra da fórmula? Número atômico igual ao número de prótons. Número atômico é 7, logo o número de prótons é 7. Número atômico também. Quantos elétrons? Ele é neutro? Ele é neutro. Se ele é neutro, elétrons e prótons tem que ser a mesma quantidade. Logo, 7. Qual o número de nêutrons? Massa, né? Vai ser igual a nêutron mais próton, né? Ou nêutrons mais número atômico. A massa a gente já calculou aqui. Já calculou não, né? Já identificou que é 14. Nem precisou calcular. Número de nêutrons é o que a gente quer saber. E tendo o número atômico 7, é só isolar o N aqui. Vai dar o quê? N igual a 14 menos 7. N igual a 7. Qual família ele pertence? Família dos... família dos agentes secretos, brincadeira. É um elemento secreto. Família dos... aqui ó, verdinho. Não metais. Como representar, ó? Tem duas formas, né? Sempre número atômico embaixo à esquerda e a massa podendo estar à esquerda ou à direita no topo. Ok? Continuando, última questão, questão 2. Assinale a alternativa correta. Na imagem abaixo, a apresentação indica ao todo. Abaixo não, né? Na lateral. Letra A, 9 átomos e 4 elementos diferentes. Não vou ler tudo não. Dá aquela pausinha aí, não vai ficar muito comprido o vídeo. E depois eu já volto com a resposta. Vamos à resposta. Vamos analisar então aqui. Primeira alternativa, 9 átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Se fosse, estaria correto, é aqui. 4 elementos diferentes, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos diferentes, não pode ser a letra A. B, 4 moléculas. 1, 2, 3, 4, sim. Todas as substâncias, todas as substâncias simples, não. Essa é simples, as outras duas são compostas. Duas simples, duas compostas, até aí tudo bem. 5 elementos, amiguinho, esse errou por uma, hein? Passou de raspão. Letra D, 6 elementos diferentes, sim. 9 átomos. Vamos contar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternativa D, certa resposta. Vamos conferir aí. Se eu não montei errado, né? Porque pode acontecer. 6 substâncias diferentes. Ó, quantas substâncias diferentes tem? 1, 2, 3, 4. Então já é a D mesmo. E ficamos por aqui. Na próxima aula, não perca. To be continued.